Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 21 de julho. Ministério Público de Minas Gerais e Cervejaria firmam um acordo para indenizar pessoas intoxicadas pela cerveja Belo Horizontina. O caso veio à tona em 2020. E você confere também. Superior Tribunal de Justiça reduz valor de fiança que impedia médico acusado de crime de trânsito de deixar a prisão. Justiça Federal autoriza bloqueio de mais de 130 milhões de reais e mandados de busca e apreensão contra suspeitos de lavagem de dinheiro. E ainda, Partido Verde pede no Supremo Tribunal Federal a manutenção da política de cotas. O Ministério Público de Minas Gerais e a cervejaria responsável pela Becker firmaram hoje um acordo para indenizar as pessoas que foram intoxicadas pela cerveja Belo Horizontina. 10 pessoas morreram e outras tiveram sequelas graves devido à intoxicação. Repórter Viviane Novaes. O Ministério Público de Minas Gerais e a cervejaria Três Lobos, dona dos produtos da Becker, fizeram o acordo pedindo a extinção da ação civil pública. O caso veio à tona em janeiro de 2020, quando a Polícia Civil começou a investigar a internação de várias pessoas, principalmente por insuficiência renal, depois de consumir a bebida. A cerveja estava contaminada por dietilenoglicol por causa de um vazamento no tanque da fábrica. 10 pessoas morreram e outras tiveram sequelas como paralisia, surdez e problemas renais. No acordo, a cervejaria reconheceu os danos extrapatrimoniais individuais, no valor de R$500 mil para cada vítima e de R$150 mil por danos morais para cada familiar de primeiro grau. A empresa também reconheceu os danos patrimoniais individuais. Neles estão incluídos o pagamento de salário, enquanto não cessarem as causas que incapacitaram as vítimas para o trabalho, bem como as despesas de saúde desde o primeiro dia de internação até o fim do tratamento. Por danos morais e sociais coletivos, a cervejaria deve pagar R$1.500.000 ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. De acordo com o Ministério Público de Minas, os sócios da cervejaria assumiram o risco de produzir bebida adulterada ao adquirir produto químico impróprio para uso na indústria alimentícia. O MP também considerou que 7 engenheiros e técnicos encarregados da fabricação da cerveja agiram com dolo eventual ao fabricar a cerveja, sabendo que ela poderia estar adulterada. O pedido de homologação do acordo já foi protocolado na 23ª Vara Civil da comarca de Belo Horizonte. Segundo o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Fernando Abreu, familiares e vítimas devem decidir agora que caminho seguir. Se preferem dar prosseguimento ao processo de natureza individual, buscando, por exemplo, valores maiores, coisa que no âmbito dessa ação civil pública o Ministério Público não seria capaz de conseguir, porque o pedido era certo, ou de aderirem ao acordo e encerrarem essa etapa, pelo menos processual, porque, de fato, o drama nunca será esquecido dessas pessoas, elas estão marcadas para o resto de suas vidas. O Ministério Público Federal recomendou algumas medidas para atender 300 indígenas refugiados em um ginásio em Chapecó, Santa Catarina. Eles saíram do território em que viviam por causa de brigas que resultaram em morte e feridos. Os conflitos foram motivados pela eleição realizada no ano passado, que definiu o líder da aldeia. Repórter Pedro Canguçu. A recomendação do Ministério Público Federal foi enviada à FUNAI, à Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e à Coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior do Sul. Os órgãos devem informar, no prazo de 48 horas, as medidas adotadas para a garantia da segurança alimentar e para o fornecimento de roupas, cobertores e colchões e assistência psicossocial e à saúde das famílias afetadas. Cerca de 300 indígenas estão abrigados em um ginásio em Chapecó, em Santa Catarina, depois do conflito na aldeia Condá no último domingo, que resultou em uma morte, diversos feridos e casas incendiadas. Os indígenas saíram de seu território depois de brigas internas motivadas pela eleição do líder no ano passado.
O MPF busca o atendimento emergencial dos indígenas afetados pelo conflito e também acionou as autoridades de segurança pública estaduais e federais, com destaque para a recomendação de deslocamento de efetivo da Força Nacional de Segurança Pública para a aldeia Condá. Em 72 horas, a contar do dia 20 de julho, data da recomendação, os órgãos devem identificar os indígenas que não estão diretamente envolvidos no conflito e viabilizar o possível retorno deles. O MPF também atua para a pacificação social da comunidade, negociando para a realização, no máximo até 20 de agosto de 2023, de consulta prévia, livre e informada, na forma da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, para a escolha das lideranças representativas da aldeia Condá. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu da decisão da Justiça que concedeu progressão para o regime semiaberto ao médico Leandro Boldrini. Ele foi condenado pela morte do filho Bernardo em 2014 em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Daniela Ramalho. O Ministério Público alega que Leandro Boldrini não preenche os requisitos necessários para a progressão de regime em virtude da extrema gravidade do homicídio quadruplamente qualificado contra o filho Bernardo, bem como da prática de falsidade ideológica. Além disso, pesa a análise do comportamento apresentado por Boldrini em relação às condições de vida que impôs ao filho e ao tratamento dispensado a ele. Leandro Boldrini ainda tem 19 anos de prisão a cumprir. Ao recorrer, o Ministério Público destacou ainda que há um recurso pendente na Justiça que pede o aumento da pena aplicada ao médico. A decisão que permitiu a progressão para o regime semiaberto considerou que Boldrini já cumpriu tempo suficiente no regime fechado, tem estrutura familiar e financeira fora do cárcere e, portanto, tem condições para progredir no regime. Outro fator alegado foi a falta de vagas no sistema prisional. Desde o dia 14 de julho, Leandro Boldrini está em casa, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Além de defender que o médico retorne ao regime fechado, o Ministério Público Gaúcho argumenta que o monitoramento eletrônico é direcionado aos condenados agraciados com a prisão domiciliar ou saída temporária e é cabível aos que estão inseridos no regime semiaberto desde que cumpridos os requisitos. Para o MP, Boldrini não se enquadra em nenhum dos critérios. O menino Bernardo foi morto pelo pai aos 11 anos ao receber uma superdosagem de sedativo. Outras 4 pessoas foram condenadas, incluindo a madrasta do menino, uma amiga dela e o irmão da amiga. A Justiça do Acre obrigou um pai a visitar o filho sob pena de multa de R$10 mil para cada dia estipulado que ele não aparecer. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. Um homem em Chapuri, no interior do Acre, foi obrigado pela Justiça a visitar o filho que não tinha contato. A decisão estabeleceu que as visitas sejam feitas em datas comemorativas como Natal, Ano Novo, fins de semana e feriados. O objetivo é garantir que o filho seja acompanhado pelo pai num processo de crescimento, educação e desenvolvimento. O juiz de direito Luiz Pinto, titular da unidade judiciária e responsável pela sentença, fixou uma multa de R$10 mil para cada visita que o homem deixar de fazer. Esse valor será revertido para o menor e o genitor ainda pode sofrer outras sanções, principalmente por prática de crime de abandono afetivo, intelectual e moral. A decisão tenta fazer com que o pai entenda a importância e o direito previsto na Constituição da criança de conviver com os pais e fortalecer os laços afetivos. A seguir, Superior Tribunal de Justiça reduz valor de fiança que impedia médico acusado de crime de trânsito de deixar a prisão preventiva. Os detalhes em instantes. O Superior Tribunal de Justiça reduziu o valor de fiança que impediu um médico acusado de crime de trânsito de deixar a prisão. Confira na reportagem de Rafael Porfírio. A prisão preventiva do médico foi revogada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que condicionou a libertação do acusado ao recolhimento do valor estipulado na fiança e ao cumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a suspensão da CNH.
O médico responde a 2 outras ações penais. A primeira, por crime de lesão corporal no trânsito. E a segunda, já com condenação em grau de recurso, por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo. Em junho deste ano, ele foi preso novamente, sob a acusação de ter cometido mais um crime de lesão corporal culposa na direção de veículo, também sob a influência de álcool. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que o médico não tem condições econômicas de arcar com a fiança arbitrada em 100 salários mínimos, correspondente a R$ 132 mil. Ao conceder a liminar, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, deferiu o pedido para reduzir o valor fixado em 2/3, mas manteve as demais medidas cautelares definidas em segunda instância. A ministra seguiu a jurisprudência da Corte Superior, que considera constrangimento ilegal manter a prisão preventiva apenas pela falta de pagamento da fiança, quando há indícios de que o acusado não tem como arcar com a quantia estabelecida. A Justiça Federal determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em casos de lavagem de dinheiro em São Paulo e Sergipe. A operação Trade-Off, deflagrada hoje pela Polícia Federal, investiga os suspeitos, sócios e colaboradores de uma empresa especializada em criptomoedas. Os detalhes com Demétrios Crispim. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Paulo e Aracaju. Só nos últimos 4 anos, a Polícia Federal monitorou cerca de 2 bilhões de reais em contas vinculadas aos suspeitos. A Operação Trade-Off combate crimes contra o sistema financeiro, que neste caso teriam sido cometidos por sócios e funcionários de uma empresa especializada em moedas virtuais. Uma ordem judicial que veio da 4ª Vara Federal da Paraíba ainda determinou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões de reais em nome dos investigados. E agora uma dica para quem está no vermelho e tem uma série de contas para pagar. Pela lei do superendividamento, o devedor pode negociar todas as dívidas de uma só vez, criando dessa forma um plano de pagamento mais acessível. Vamos acompanhar a reportagem de Renato Rosa. Alex é casado, tem 3 filhos e trabalha como motorista. Ele está no chamado grupo dos superendividados. Compromete mais de 50% do salário para pagar credores. Você não consegue ver seu dinheiro, né? Você recebe, é só para pagar a dívida e ainda fica a dívida para trás. Os consumidores estão cada vez mais no vermelho e perdidos na hora de renegociar tantas dívidas. No ano passado, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, mostrou que a cada 100 famílias brasileiras, 78 estavam endividadas. É o maior número da série histórica, que começou em 2010. O que muitos não conhecem é que existe uma lei que prevê a possibilidade de o devedor apresentar um plano de pagamento das dívidas que não comprometa o sustento dele e da família e ainda protege o patrimônio. Você já ouviu falar na lei do superendividamento? Não. Não conhece, não sabe as regras? Não sei. Nunca ouvi falar. Para este economista, isso é reflexo da falta de educação financeira do brasileiro. A maior causa do endividamento da população brasileira é o analfabetismo financeiro. Então, na prática, não é interesse das instituições financeiras e até mesmo do governo por muito tempo que as pessoas fossem educadas financeiramente. Sancionada em 2021, a lei permite uma negociação mais vantajosa, menos juros, prazos maiores para pagamento e redução do valor total da dívida. Aonde nasce, então, a solução? Nasce do próprio consumidor. É ele que tem que procurar saber dessas oportunidades, procurar os tribunais, procurar o PROCON, se inteirar, melhorar suas informações financeiras e se preparar para esse processo. Este advogado destaca um dos principais pontos: a possibilidade de renegociar todas as dívidas, com todos os credores ao mesmo tempo, num procedimento semelhante às recuperações judiciais de empresas. Ele terá um desconto, né, frente aí a multa, juros ou qualquer outro valor nesse sentido, e aí ele vai ser parcelado de uma forma que fique dentro do orçamento dele. Além dos tribunais, a lei autoriza que a conciliação em bloco
seja feita em órgãos como o PROCON, o Ministério Público e a Defensoria Pública, que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Todos os credores são chamados para audiência. O Poder Judiciário hoje, ele sempre trabalha com a questão da dignidade, a sobrevivência do ser humano. Então, é claro, as dívidas a busca do justo equilíbrio. Você tem que respeitar esses dois pontos em relação ao devedor, mas, por outro lado, você também tem que respeitar o credor, porque tem um valor aí devido a ele, e um valor que deve ser honrado pelo devedor. Outro destaque é que qualquer operação de crédito deve ter a máxima transparência, com advertência sobre risco e custos. Além disso, bancos, financiadoras e empresas de crédito ficam proibidos de praticar assédios na oferta de crédito ou vendas a prazo para este público. Para quem quer ficar longe disso tudo, o melhor é pensar bastante antes de gastar, não ir pelo impulso. Eu compro conforme o que eu ganho para poder não ficar endividado. A seguir, Partido Verde pede no Supremo Tribunal Federal, a manutenção da política de cotas. As informações em instantes. O Partido Verde pediu no Supremo Tribunal Federal a manutenção da política de cotas. A lei sancionada em 2012 prevê a revisão do programa 10 anos após a publicação. Dados do IBGE revelam que, com a lei, o número de negros em universidade cresceu 400%. Já a participação dos indígenas aumentou 842%. A reportagem é de Amanda Mustafa. Na ação no Supremo, o Partido Verde defende que é necessário encerrar controvérsia sobre a vigência da lei até que uma nova legislação sobre o tema avance. O partido pede que o STF determine que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria em até um ano. A lei de cotas passou a valer em 2012, com reserva de 50% das vagas nas instituições federais de ensino superior para pessoas pretas, pardas, indígenas ou com deficiência e estudantes de escolas públicas. A regra estabelece que 10 anos após o início de sua vigência, a política pública precisa ser revista. A lei de cotas demorou 10 anos para ser aprovada no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal também teve papel importante na validação da lei, com decisão sobre a constitucionalidade da medida. Ainda hoje, a lei divide opiniões. Um levantamento feito pelo Observatório do Legislativo Brasileiro mostra que só na última legislatura foram 19 proposições apresentadas sobre o tema. Por conta das eleições presidenciais no ano passado, as discussões sobre as propostas no Congresso foram adiadas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso está empenhado em garantir que os servidores com deficiência sejam devidamente incluídos na rotina laboral com a maior acessibilidade. Além de iniciativas como essa, também são desenvolvidas capacitações. Confira na reportagem de Camila Ribeiro. A gente tem muita gente capacitada, muita gente que sabe o que faz, porém elas não têm oportunidades, de estar no mercado de trabalho. A observação da ADNIL, que atua no Fórum de Várzea Grande, é facilmente traduzida em números. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que menos de 30% das pessoas com deficiência ocupam uma vaga no mercado de trabalho. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem multiplicando iniciativas para que os servidores com deficiência sejam devidamente incluídos nas rotinas de trabalho e que os ambientes sejam capazes de acolher com respeito e dignidade. A gente existe, a gente quer ser vista, olhada, claro, com respeito, com consideração e, sobretudo, com empatia. A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão realiza cursos, palestras e capacitações. Uma das ferramentas, chamada Emprego Apoiado, é reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho e promove a inclusão respeitando escolhas e interesses do trabalhador e oferecendo suporte e acompanhamento. São pessoas extremamente inteligentes, dinâmicas, só que cada um tem uma forma de saber lidar. Por exemplo, uns gostam de trabalhar
num lugar fechado, sem muito tumulto, outros já é mais receptivo. Eles precisam ser acolhidos, eles precisam sentir que eles são importantes na vida das pessoas. Você tem que olhar para a particularidade daquela pessoa. E aquela pessoa pode ser muito produtiva, pode conseguir fazer grande trabalho. Há 25 anos atuando no Fórum de Cuiabá, a oficial de justiça lembra ainda que, para incluir, é preciso saber ouvir. Fiquei muito feliz quando eu vi lá no site, né, que uma capacitação, um emprego adaptado. Falei, nossa, vou lá, quero ouvir, quero estar lá. E ouvir a gente, né, cada um dando a sua particularidade. Quando falamos sobre inclusão de pessoas com deficiência, falamos sobre igualdade de oportunidades. Mas essa igualdade só é vivenciada quando reconhecemos o direito à diferença. Muitas vezes também as pessoas não se querem colocar como deficiente. Mas, mesmo ela não se colocando enquanto deficiente, o órgão tem que olhar ela diferente para poder estar incluindo. O caminhar mais lento de Rosângela é um sinal da deficiência adquirida aos 21 anos e que a levou a fazer o uso de uma prótese no quadril. Quem vê os passos ágeis de Newton sequer imagina que ainda nos primeiros anos de vida ele fez uma cirurgia em razão de uma alteração ortopédica. Histórias de vidas distintas, mas que encontram acolhimento, cuidado e atenção no Poder Judiciário. Aqui a gente tem os fisioterapeutas, que eles vêm toda semana para a gente fazer alongamento. E aí, no meu caso, eles dão um atendimento especial, onde faz alongamento no meu pé também, com o movimento, para melhorar o movimento, melhorar a caminhada. Então, são várias situações que o tribunal vem nos proporcionando para melhorar essa convivência com todos e até melhorar a nossa qualidade de vida. Hoje eu posso dizer que o Tribunal de Justiça realmente tem um olhar diferenciado para a questão da pessoa portadora de deficiente. Na última reportagem da série produzida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre classes processuais, o tema de hoje é reclamação constitucional. Rafael Porfírio. Instrumento capaz de cassar uma decisão judicial ou o ato administrativo que tenha violado a competência ou a autoridade de decisões do STF e do STJ. Essa é a reclamação constitucional, prevista na Constituição Federal e no Código Civil. Diante da violação de competência e não observância das decisões, ou do STF ou do STJ, a parte prejudicada pode ajuizar uma reclamação constitucional nos tribunais. De acordo com o Código de Processo Civil, o uso da reclamação constitucional é cabível em 4 situações. A primeira é por violação de competência do tribunal. A reclamação pode ser usada para casos em que um juiz ou tribunal processa e julga a demanda sem ter competência. A segunda hipótese é para garantir a autoridade das decisões dos tribunais. Aqui é preciso distinguir a reclamação da mera execução do julgado. A gente tem que pensar a reclamação como um instituto em que a gente tem um descumprimento de uma decisão judicial por uma outra decisão judicial, né? Então, caso eu tenha um processo em que existe uma decisão judicial que não está sendo observada pelo poder público ou pela autoridade administrativa, isso não ensejaria a utilização de uma reclamação, mas sim de um peticionamento nos próprios autos do processo em que a gente verifica que a decisão ou não está sendo cumprida, ou seja, ela foi ignorada, ou ela não está sendo observada da forma como foi determinada a condenação ou a obrigação de fazer. E o próprio juízo da causa, ele vai tomar providências, medidas coercitivas para que essa decisão seja cumprida. Mas isso é com o juízo da causa e não via reclamação. Como terceira hipótese, o instrumento pode ser usado para garantir decisão do STF em controle concentrado, onde a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, entra em ação. Quando a gente fala de ADI,
Nós estamos falando de controle concentrado de funcionalidade. E a característica do controle concentrado é a eficácia erga omnes. Então, há o resultado de uma ADI, que declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma. Esse padrão fixado pelo Supremo, ele é obrigatório para todo o Brasil. Então, é muito comum a apresentação de reclamação no Supremo Tribunal Federal afirmando que determinada decisão judicial não atendeu a esse padrão decisório. A legitimidade para a reclamação é maior do que a legitimidade para agir oriunda do processo de conhecimento, porque você vai demonstrar ao tribunal a legitimidade por ter sido atingido em razão de não atender aquele padrão decisório oriundo do tribunal. Como quarta hipótese, temos a reclamação constitucional como forma de garantir a observância de súmula vinculante, de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas e de incidente de assunção de competência. E não cabe reclamação constitucional contra decisão transitada em julgado e contra ato legislativo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.